chamar o nosso próximo conferencista, Jacques Mick, com o tema Inovação e Universidade. Jacques é professor, titular do Departamento de Sociologia e Ciência Política, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua nos programas de pós-graduação em Jornalismo e Sociologia Política. Jornalista, possui mestrado e doutorado em Sociologia Política pela UFSC e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. É pró-reitor de Pesquisa e Inovação aqui da Universidade, com atuação em projetos institucionais de pesquisa e inovação. Bem-vindo, pró-reitor Jacques Mick. Deixar aqui nosso agradecimento à UFSC pela parceria. Só assim que a gente consegue inovar e seguir em frente, né? Pronto, agora sim. Obrigado, André. É uma alegria poder estar aqui com você. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Eu agradeço a Mônica Linhares pela chance de estar aqui e poder falar logo em seguida da Clarissa sobre um tema que normalmente é ela que fala. A Clarissa é a diretora de inovação da nossa universidade, trabalha comigo na competente equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFSC, e eu trouxe para cá um pequeno panorama das coisas mais recentes que a gente tem feito em termos de política de inovação para a nossa universidade. A UFSC, em seguida eu vou ter uma apresentação aqui, a UFSC aprovou em abril de 2022 uma política de inovação e empreendedorismo, cuja execução tem sido feita a partir de um plano estratégico que a gente chama de Nova UFSC, que ganhou uma atração importante desde que nós começamos o nosso trabalho à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação em julho de 2023. De 2022. Então, nós estamos tocando essa agenda já há 3 anos e meio e colhendo uma série de importantes resultados para a nossa universidade, que derivam, sobretudo, da intensificação da relação entre a universidade e as entidades ou as instituições que estão no seu entorno. Nós temos trabalhado muito fortemente para criar pontes entre a UFSC e os governos, tanto o governo municipal, quanto estadual, quanto os vários órgãos do governo federal, a sociedade civil, tanto os setores mais organizados, mas mesmo aqueles que têm uma organização mais tênue, e as empresas públicas e as empresas privadas, tentando criar um ambiente muito dinâmico em que a pesquisa da nossa universidade, mas também a extensão, também o ensino, incorporam o desafio de dar respostas a demandas que o entorno da sociedade, o entorno das empresas e dos governos trazem para a nossa universidade. Então, este gráfico aqui sintetiza um pouco a estratégia do nosso plano de inovação Inova UFSC, que conecta muitas dimensões, tanto dimensões internas quanto dimensões externas. Essa é um pouco a estrutura de governança dele. Nós temos um comitê de inovação, que tem também células de inovação nas nossas 15 unidades acadêmicas, que conectam tanto a universidade com o mundo de fora, o que a gente está chamando de conexão externa, quanto mobilizam os recursos de infraestrutura física que a gente tem, em termos de pesquisa e desenvolvimento, quanto os de infraestrutura digital, que consolidam a base de conhecimento da nossa universidade, tudo isso convergindo para habitats de inovação e estratégias de mobilização e conexão interna e externa. Inovação, vocês sabem que é um tema transversal, afeta a agenda de pesquisa, mas também a agenda de extensão, a agenda de ensino e mesmo a gestão da própria universidade. Então, nós temos um programa de inovação formado por uma série de programas diferentes, eu não vou dar detalhes de todos eles, nós acabamos de inaugurar um novo site para o nosso departamento de inovação, que se chama Sinova, é esse o endereço, e aqui a gente tem uma série de insumos para todo mundo, como uma revista e a vitrine tecnológica, que é um canal muito importante para a gente poder promover a inovação. O desafio principal da inovação está em conectar os desafios de inovação que cada ente traz para a nossa universidade com as competências alocadas dentro da universidade. Então, o casamento disso é algo que demora bastante para fazer. Nós temos um programa de conexões e parcerias que procura identificar parceiros estratégicos, dentro de cada parceiro identificar quais são os seus desafios de inovação e identificando esses desafios de inovação, mapear e fazer conexão com competências instaladas dentro da universidade. A vitrine tecnológica permite que parceiros interessados em cooperar com a universidade encurtem esse caminho,
podendo identificar aqui na vitrine as competências que já estão em desenvolvimento e podendo identificar também certos ativos que são oportunidades de investimento ou de desenvolvimento posterior para eventuais empresas. Então, isso tudo são inovações recentes que a gente trouxe para dentro do site que a gente acabou de inaugurar. Quero falar um pouquinho do que nós estamos trazendo quando a gente fala de uma parte da inovação que se refere à inovação tecnológica. Parte do nosso trabalho de inovação corresponde ao desenvolvimento e ao registro de ativos e de propriedade intelectual. Esse gráfico mostra aqui o ritmo de registros de patentes ativos que a gente fez nos últimos 89 anos. Nós estamos chegando perto do primeiro milhar de ativos intelectuais registrados na nossa universidade. Como vocês podem perceber, é um gráfico crescente que vem refletindo o modo como gradualmente a comunidade científica reconhece a importância de garantir a propriedade intelectual sobre aquilo que ela produz. Eu costumo dizer que a nossa universidade produz inovação desde muito antes dessa expressão ter se tornado uma modinha. Se a WEG hoje é a maior indústria mundial de motores elétricos, isso acontece porque em algum momento entre o fim dos anos 70 e o início dos anos 80, um executivo da WEG veio aqui, procurou o reitor de então, o Caspar Stemmer, e pediu para a universidade indicar o primeiro engenheiro mecânico que foi trabalhar na WEG. O Moacir Sens, era o nome do egresso da nossa universidade, criou uma longa história de sofisticação dos produtos da WEG, que o ajudou, ao longo desses 30 anos, 40 anos, a tornar a WEG uma das maiores companhias do mundo. Se o registro de propriedades intelectuais que a gente produziu para a WEG fosse um hábito 40 anos atrás, certamente hoje a gente não estaria enfrentando tantas dificuldades estruturais quanto tem enfrentado, porque os royalties sobre o comércio mundial dos produtos da WEG reverteriam um pouquinho para a nossa universidade. Mas era outra cultura, era outra época, e a gente tem, ao longo deste século, procurado intensificar o hábito e o padrão de proteção da propriedade intelectual do que é feito na nossa universidade. Ao chegar aos 869 ativos registrados, nós nos localizamos no seleto grupo de 5 universidades brasileiras com maior volume de ativos registrados. É um excelente número para o Brasil, mas é um número muito pequeno para a perspectiva internacional. Então, qualquer universidade chinesa hoje registra ativos anualmente nessa escala. Qualquer universidade de grande porte na China. Então, a gente ainda tem muito a perseguir nesse caminho de proteger a propriedade intelectual. De todo modo, já é um avanço. E a gente, graças a isso, tem conseguido se destacar como um dos maiores depositantes nacionais de ativos intelectuais no INPI. No ano passado, a gente fez 37 depósitos e ficamos na 20ª posição como depositante de patentes de inovação, sendo que, numa das áreas específicas, a de programas de computador, a nossa universidade apareceu em 11º lugar em termos de registros de ativos. Aqui tem os dados específicos, que eu, enfim, não preciso entrar em detalhes aqui. Além do tema dos ativos, nós temos procurado investir bastante em ambientes de inovação que permitam estabelecer relações constantes entre o mundo externo e o mundo interno, entre as competências da nossa universidade e as demandas de inovação que aparecem do lado de fora. Então, os ambientes de inovação são espaços estratégicos para a gente desenvolver ao mesmo tempo talentos, competências, quadros para o setor produtivo e para os governos, conhecimento novo e fazer a mobilização de variados tipos de capital que são necessários para para prosperar todo tipo de inovação. Então, hoje, o mapa dos ambientes de inovação da nossa universidade comporta um centro de inovação, uma incubadora, ou, enfim, programas de incubação, aceleradoras, ambientes makers e pré-incubadoras. Ou seja, em um curto espaço de tempo, hoje a nossa universidade se preparou para poder dar guarida às pessoas que querem ter pequenos negócios desde o momento da ideia até o momento de sua incubação mais profunda. Então, com isso, a universidade quer não apenas permitir que os seus egressos tenham um destino, o destino de serem profissionais de alta capacitação, ou serem professores, ou serem pesquisadores, mas se quiserem, que tenham a capacidade de conduzir suas próprias empresas, sejam elas empresas comerciais, sejam elas associações ou empresas sem fins de lucro. Então, empreendimentos no sentido muito mais largo. De todos esses ambientes que eu trago aqui para vocês, eu gostaria de mencionar alguns deles,
sobretudo o Ímpeto Hub, que é o centro de inovação da nossa universidade. O Ímpeto Hub vai se tornar, muito em breve, o maior centro de inovação do estado de Santa Catarina, maior primeiro em termos físicos, porque ele tem 9.000 metros quadrados e ele está gradualmente começando a ocupar todos esses 9.000 metros quadrados. Isso é o dobro do maior centro de inovação que a gente tem em Santa Catarina, mas ele vai se tornar o centro de inovação mais importante do estado porque ele está assumindo uma vocação que nenhuma estrutura de inovação em Santa Catarina tem. Nós queremos ser a universidade ou a instituição de referência para o desenvolvimento de Deep Techs. Deep Techs são startups ou spin-offs que oferecem soluções tecnológicas de grande escala e grande impacto, que potencialmente respondem a desafios estruturais que atingem a humanidade inteira ou uma parte importante da humanidade. Então, nesse momento, a gente está começando a estruturar o processo de incubação de Deep Techs lá. Esse processo começa pela capacitação dos laboratórios de excelência da nossa universidade para entenderem como fazer spin-offs ou startups de seus projetos. E em breve a gente deve fazer um edital para chamada para o primeiro grupo de Deep Techs que a gente vai querer incubar lá dentro do Ímpeto, cujo nome por extenso é Centro de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo e Tecnologia da UFSC. Nós resolvemos trazer Deep Techs para dentro do nosso repertório por duas razões principais, porque o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, ele precisa estar permanentemente conectado com o que está na ponta do conhecimento, e porque o desenvolvimento desse tipo de empresa também precisa de um acompanhamento de longo curso. Todas as estruturas que a gente já tem em termos de incubação focam, em geral, relacionamentos de prazo mais curto, para permitir que as empresas ganhem voo solo mais rápido. E a gente sabe que com Deep Techs não é assim. Para lhes dar um exemplo de Deep Techs que a gente está querendo, que a gente acha que tem potencial para incubar e desenvolver no nosso centro de inovação, vou lhes contar a história de um projeto em fase de desenvolvimento com a Petrobras. Um dos nossos laboratórios desenvolveu um software para compactação de dados que foi aplicado a dados sísmicos. Imaginem plataformas de petróleo, exploração submarina ou em terra de petróleo, óleo e gás. O monitoramento de dados sísmicos é uma questão crucial para a segurança dessas plataformas. Já há recursos para fazer um monitoramento diário, sensores para fazer um monitoramento contínuo dos dados sísmicos. Agora, qual é o problema? Dado é volume de dado. Você tem muita informação que ocupa muita banda, isso consome energia e isso é custo também. Então, no balanço entre gerar dados para garantir a segurança, mas ao mesmo tempo produzir custo pela geração desses dados, a compactação dos dados acaba sendo um desafio estratégico fundamental. E um laboratório da nossa universidade desenvolveu uma técnica para compactação de dados, que é uma das técnicas mais avançadas do mundo e permite um dos maiores graus de compressão de dados de quaisquer outros softwares já desenvolvidos no planeta. Esse software está em fase de registro, já teve a propriedade intelectual registrada entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Petrobras, e ele vai ser agora vai ter o seu desenvolvimento completado na parceria com uma spin-off. Então, vamos ter 3 parceiros que vão dividir a futura propriedade intelectual desse software com elevada capacidade de compactação de dados. Isso vai dar certo, e quando der certo, nós teremos um produto de alcance mundial que poderá ser licenciado ou operado por essa spin-off. Um outro resultado de trabalho desenvolvido na nossa universidade, que eu posso compartilhar com vocês aqui, tem a ver com a preservação ambiental. Nós temos um laboratório de referência lá na Fazenda da Ressacada, que chama REMA, que é um laboratório especializado em remediação de desastre ambiental. E eles desenvolveram uma combinação de hardware e software que é uma coisa fabulosa. Basicamente, você bota sensores na Terra e esses sensores te permitem enviar para os computadores informações em tempo real sobre como é que está a condição daquela terra. De modo que você consegue perceber muito cedo se tem um vazamento. Mas também você consegue perceber muito cedo se aquela terra, por outras razões, está se deteriorando. Então, essa solução tendo sido desenvolvida para atender a necessidade de uma empresa de petróleo e gás, ela é claramente transponível para outras atividades produtivas, especialmente para o agronegócio. Imagine que vocês têm uma terra no cerrado, vocês botam esses sensores lá e acabam descobrindo, talvez com 5, talvez com 10 anos de antecedência, que a terra corre o risco de desertificação. Isso te permite mitigar o risco de desertificação, impedir a catástrofe, retratar a terra, dar um descanso para ela, ou seja, permite que a gente tenha uma aplicação dessa tecnologia
de alcance quase universal, não só para todo o setor de petróleo, óleo e gás do mundo, mas também para esses atores que podem se beneficiar de variados sistemas de monitoramento da qualidade da terra no mundo, claro, no agronegócio e em outras áreas. Então, lhes contei de como a gente está inseridos nesse processo e, para terminar, o ímpeto ele fica no nosso parque tecnológico, o Sapiens Park, no norte da ilha, e é lá que a gente pretende desenvolver no futuro uma das grandes vertentes de expansão da atividade econômica e da inovação no futuro de Santa Catarina, que vai ser a biotecnologia. Nós, em setembro do ano passado, criamos uma rede de biotecnologia na UFSC, com 54 pesquisadores de praticamente todas as nossas unidades acadêmicas. É uma das redes mais multidisciplinares que a gente tem, e essa rede tem operado em vários temas estratégicos para o mundo contemporâneo, tanto para a biotecnologia aplicada à saúde, a biotecnologia aplicada à alimentação, aplicada ao desenvolvimento de insumos para a agricultura, de soluções tecnológicas para a indústria. Então, tem um feixe de competências que a gente vai poder desenvolver na conexão com o Parque Industrial de Santa Catarina e com as grandes empresas brasileiras que estão apostando em soluções biotecnológicas, aquelas aplicadas à saúde, que envolvem medicamentos, etc, etc. Então, a gente acredita que essa é uma das vertentes mais fortes para a produção de soluções tecnológicas avançadas no futuro. A gente pretende incubar algumas dessas soluções dentro do Ímpeto Hub no futuro. Ainda, muito rapidamente, nos próximos meses já, nós vamos começar a operar lá 2 INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, com recursos especificamente na área de biotecnologia, que vai nos permitir avançar mais na produção de medicamentos, por um lado, e do outro lado, nós vamos construir uma fábrica de bioprodutos. Em Florianópolis, nós temos um ecossistema bastante dinâmico na área de biotecnologia, e muitas startups ou spin-offs pequenas não têm parques para fazer a testagem final de seus produtos e a certificação desses produtos antes de irem ao mercado. Nós vamos fazer isso para o ecossistema, criando uma fábrica de bioprodutos, assim que a gente conseguir receber os recursos do CNPq, o que está acontecendo, deve acontecer a qualquer momento. Aqui nós temos alguns dos programas que a gente tem permanentemente em operação na Sinova, o nosso departamento de inovação, o que a gente chama de Laboratório da Inovação. Aqui nós temos, por exemplo, um trabalho de mentoria para inventores, para quem quer registrar propriedade intelectual no INPI. Nós temos mestrado e doutorado em conexão com a indústria, um programa MyDai. Nós temos um programa para estimular a multidisciplinaridade, que chama MatchMulti, da Sinova. Nós descobrimos que na nossa universidade tinha 15 grupos de pesquisa que desenvolvem aplicações de jogos, sejam eles jogos analógicos ou jogos digitais. E eles não conversavam entre eles. Nós fizemos uma chamada, identificamos essas competências, criamos uma rede entre esses desenvolvedores. Essa rede se chama Usina de Jogos e isso permitiu potencializar as experiências entre todos eles. Hoje nós temos, por exemplo, um jogo de cartas chamado Meta 2030, que foi desenvolvido pelo campus de Blumenau e hoje é utilizado em ações em escolas estaduais, escolas da rede pública de ensino de Santa Catarina, para familiarizar professores com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um dos tipos de soluções que a gente tem desenvolvido aqui. Também em Blumenau eles desenvolveram um jogo de cartas para ampliar o conhecimento público sobre mulheres cientistas. Então, ajuda a desenvolver jovens vocações de meninas para a área de ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Por fim, nós temos o Startup Mentoring, que é o nosso trabalho de identificação de startups emergentes na nossa universidade e de desenvolvimento de um programa mínimo de capacitação dessas universidades ao longo de um calendário de mentorias que são produzidas sempre em parceria com atores do lado de fora da universidade. Isso tudo, como vocês podem perceber, configura um ecossistema muito dinâmico, em que permanentemente professores, técnicos, estudantes da nossa universidade estão em diálogo com profissionais que estão atuando na área do ecossistema de inovação aqui em Santa Catarina. Especificamente, eu gostaria de destacar entre esses projetos o Programa de Parcerias e Conexões, que é um programa que tem permitido a intensificação dos vínculos da UFSC com outras indústrias em Santa Catarina e com outros órgãos de governo aqui e em outros territórios.
Esse é um desafio dos mais interessantes, porque ele tem a ver com um tema crucial que a gente tem discutido aqui no Planeta Doc, que é, enfim, basicamente como levar adiante as implicações da virada biocêntrica. A gente fala muito de inovação, e a gente sabe que tem muitas organizações ou empresas que já incorporaram a inovação como algo realmente importante ou relevante para aquilo que elas fazem. Mas a cultura da inovação não está amplamente disseminada. E, em especial, ela é algo a desenvolver num estado aparentemente tão pujante quanto Santa Catarina. Aqui na UFSC, a gente coopera com a Petrobras, com a Shell, com a Repsol, com a Embraer, com o Grupo Boticário, com a Vale, com as maiores companhias do Brasil, algumas das maiores companhias do mundo. Mas em Santa Catarina, se a gente for olhar o tamanho da nossa carteira de parceiros, ela se reduz à WEG, à Tupi, a Duas Rodas, a Dynamox, talvez um outro projeto com a Intelbras, e não vai muito além disso. Santa Catarina tem 50 mil indústrias. Ou seja, o potencial de desenvolvimento de inovação na conexão entre indústria e universidade em Santa Catarina é enorme e pouco desenvolvido. Por uma série de razões, inclusive razões de natureza ideológica. Ao longo desses 3 anos e meio, Clarissa e eu fizemos um trabalho enorme de mostrar a universidade como aberta às conexões com o governo, com a sociedade civil, com o setor produtivo. Mas é muito mais fácil trazer parceiros de fora do que parceiros de Santa Catarina para cooperar com a nossa universidade. A despeito disso, a gente segue trabalhando firme nesse programa de parcerias e conexões. Para terminar, para ir para o fim dessa minha apresentação e poder trocar algumas ideias com vocês, eu trouxe alguns dados muito recentes que a gente levantou sobre, ao longo da história da universidade, quais são as entregas, quais são os resultados do nosso DNA empreendedor. Todos nós sabemos que Santa Catarina é um estado particular no panorama econômico brasileiro. Aqui, nós temos uma quantidade enorme de pequenas propriedades rurais, uma quantidade enorme de pequenas empresas, de micro e pequenas empresas, é uma economia muito focada no pequeno e muito focada na cooperação. E nós sempre nos perguntamos qual é a marca da Universidade Federal de Santa Catarina nessa característica da configuração econômica e, portanto, com as suas consequências sociais e sociopolíticas do Estado de Santa Catarina. E começamos a fazer levantamentos para nos permitir ter uma noção mais precisa de qual é a contribuição de uma universidade do nosso porte em termos econômicos para a sociedade brasileira e catarinense. Começamos por responder quais são as startups principais da UFSC, que é fazer um movimento preliminar típico ou comparável ao movimento que outras universidades já fizeram. Nós fomos fazer um balanço de quais são as startups que... Nós perguntamos para as pessoas e para os egressos quais são as startups que se identificam com o DNA da UFSC, e surgiram várias empresas novas. Isso aqui é um mapa de umas mais ou menos 50, 60 startups que a gente ajudou a criar ao longo dos últimos anos. Elas atuam em várias áreas diferentes, tem muita coisa de biotecnologia aqui dentro já mostrando as nossas capacidades nessa área, mas tem também aplicações que envolvem o uso de sensores agrícolas, como é o caso da Sensor Green, por exemplo, que é de curitibanos. Nós temos aplicações que envolvem o uso de cannabis para fins medicinais ou o uso de mel para fins alimentares e ainda... muitos egressos nossos que trabalham com o setor petrolífero, o caso da Vertesis, e ainda que desenvolvem soluções nanotecnológicas, caso da Nanoscoping. Então, aqui a gente tem um panorama de empresas que a gente ajudou a crescer muito recentemente, marcas que vão gradualmente se tornando mais conhecidas da sociedade catarinense e brasileira, como entregas recentes da universidade e já entregas do nosso programa de incubação. Aqui nós temos um QR Code que amplia as referências, que permite ampliar as referências à rede de startups da UFSC, mas depois nós começamos a nos perguntar como é que a gente consegue mapear completamente o tamanho dos empreendedores e o tamanho das empresas criadas ao longo de 65 anos da universidade. A UFSC foi criada em dezembro de 1960, então a gente vai fazer 65 anos em dezembro desse ano, e os maiores levantamentos de impacto econômico das universidades brasileiras tinham chegado ao número de 1.500 empresas. A Unicamp, por exemplo, fez um levantamento de empresas-filha, procurando seus egressos e mapeou 1.500 empresas. E nós optamos por fazer um caminho diferente. Nós pegamos a lista de CPFs de todos os egressos da nossa universidade, do colégio de aplicação até o pós-doutorado. E conseguimos, com a Receita Federal, a lista de todos os CNPJs ativos no Brasil hoje. Isso nos permitiu ter
formar o banco de dados mais completo sobre a contribuição econômica e, portanto, social de uma universidade em todo o Brasil. E são esses os dados que eu passo a apresentar para vocês. Quando a gente se pergunta quem são os empreendedores e as empresas da UFSC, o primeiro dado que eu quero apresentar é o dado de 66 mil empreendedores. Em 65 anos de universidade, 66 mil egressos da UFSC criaram CNPJs. E aí vocês vão dizer, bom, mas existem MEIs, e MEIs são CNPJs. E vocês têm razão, tem uma quantidade muito grande de MEIs, entre esses 66 mil empreendedores, é uma parte dessa característica, mas não só. A gente consegue ter hoje, num painel de dados, que está disponível no nosso site da Sinova, informações bastante detalhadas sobre quem são entre esses 66 mil empreendedores que carregam o DNA da nossa universidade. Outro dia, eu tive numa empresa têxtil da região de Blumenau chamada Texnel. Essa empresa, a história dessa empresa começa em 1994, quando um egresso do curso de Engenharia Química juntou os presentes que ele ganhou de formatura e comprou um tear e instalou na sala da casa dele. Ele importou fios tecnológicos de elastano da Ásia, fez uma liga e começou a produzir malha. 40 anos depois, a empresa dele tem... 30 anos depois, a empresa dele tem 121 teares. O tear original, mais 120 teares, que trabalham 6 por 1. 24 horas por dia, durante 6 dias por semana, folgando domingos. A empresa dele, esse egresso da nossa universidade, faturou no ano passado 600 milhões de reais. Então, eu estou falando de 66 mil empreendedores, não são todos como ele, mas muitos são como ele, e aqui a gente já consegue enxergar um pouco da importância da entrega que esse movimento de inovação e empreendedorismo de uma universidade é capaz de dar para um país como o nosso. Se vocês enxergarem esse mapa do Brasil que tem aqui, ele tem as bolinhas de onde estão os nossos egressos que têm empresas. E eles estão em todo o Brasil. Praticamente não há nenhum município no estado de Santa Catarina que não tenha um egresso da nossa universidade com um CNPJ construído por ele. E há empresas da nossa universidade espalhadas em todo o Brasil. Saiu uma matéria ontem da equipe de comunicação da UFSC, está inclusive na página principal da nossa universidade, com o detalhamento por estado. A maior parte das empresas estão em Santa Catarina, mas logo em seguida vem São Paulo, depois vem Paraná, depois vem Rio Grande do Sul e tem outros estados importantes em que a gente tem essa presença ali. A maior parte desses egressos são do Centro Tecnológico, mas logo depois vem o Centro de Ciências da Saúde, o Centro Socioeconômico, e há muitos egressos em vários centros, inclusive o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, com 6.600 egressos que criaram CNPJs. Eu provavelmente sou um deles, criei CNPJs ao longo da minha trajetória. Aí nós nos perguntamos, bom, enfim, nós temos vários dados sobre quantos eram de graduação, quantos eram de pós-graduação, quantos foram professores, tais ou alunos de ensino fundamental, vocês podem ver isso com calma lá. Os centros de ensino, e aí vamos ao número das empresas da universidade que esse estoque de egressos criou. São 107 mil CNPJs criados em 65 anos, e aqui a gente pode enxergar o porte dessas empresas. 35 mil são microempresas, 28 mil são MEIs. Mas, apesar disso, 17 mil são empresas de médio e grande porte, demonstrando como a universidade tem um extraordinário impacto econômico. Se Santa Catarina tem essa característica de ser um estado com a melhor distribuição de renda do Brasil, com uma renda per capita muito elevada para o padrão de vida que a gente tem aqui, com a melhor qualidade de vida do Brasil, isso certamente se deve à força dessa atuação. E quando a gente vai olhar lá quais são as atividades econômicas mais frequentes, a gente consegue enxergar ainda com mais clareza onde é que vão atuar esses egressos nossos que criam CNPJs. A atividade econômica com o maior número de egressos nossos é justamente a de atividade médica ambulatorial. A pessoa se forma em medicina, vai criar uma clínica, vai clinicar por lá. Então, 4,4 mil clínicas criadas por egressos nossos. Depois tem 3,5 mil CNPJs que oferecem treinamento em desenvolvimento, 3 mil CNPJs que fazem comércio varejista de artigos,
3.000 que fazem outras atividades de ensino, e assim sucessivamente 2.500 de serviços de engenharia, e assim a gente consegue, com esse tipo de mapeamento, produzir vários tipos de entrecruzamento, vários tipos de leitura da contribuição econômica e, por extensão, social que a universidade é capaz de fornecer. É o mais completo levantamento de empresas filha que qualquer universidade brasileira fez, e eu faço questão de dizer isso com um enorme orgulho, porque a gente pôde fazer isso em condições tremendamente difíceis, com pouca gente trabalhando, numa escassez brutal de recursos, mas colocando, sobretudo, a inteligência a operar. E é essa capacidade de gerir dado, gerar dado, pensar a universidade de maneira original, que nos permite ter essa entrega nesse momento tão importante, essa entrega que faz com que qualquer agente público, qualquer gestor público do Estado de Santa Catarina, ou mesmo do Brasil, seja obrigado a reconhecer a importância de uma universidade federal em termos das consequências econômicas e sociais que é capaz de produzir. A partir de um levantamento como esse, nós vamos fazer vários outros levantamentos adicionais no futuro, que vão nos permitir perceber, por exemplo, qual é o montante total de receita anual que essas empresas geram, quantos empregos a gente está gerando a partir das nossas empresas, qual é a renda média desses empregos, qual é o impacto econômico e social, em termos mais detalhados, da atividade que a gente desenvolve aqui. E nós estamos fazendo, aqui a gente tem um mapa do Brasil, já dá para ver bem fortemente a concentração das nossas empresas, até no Acre a gente tem egressos nossos trabalhando com CNPJs lá. Então, é uma contribuição muito forte, uma universidade que deixa suas marcas pelo Brasil inteiro. Aqui tem os portes, esse aqui mostra como a abertura de CNPJs é um fenômeno muito mais recente, muito recente na história da universidade, ou seja, a gente tem gente que abre empresas na UFSC há muitas décadas, mas certamente há muitas mais empresas abertas no ciclo mais recente, porque há uma espécie de pejotização da vida econômica. Muitos profissionais liberais operando como PJs é um traço da configuração atual do mercado de trabalho. Então, a gente está lançando também, assinei ontem a nova edição do Prêmio Inova, que é uma maneira da gente valorizar as pessoas e os pesquisadores que têm contribuições com a nossa universidade. Tem uma série de iniciativas que a gente tem que compõem o conjunto das contribuições que a gente tem a dar para a promoção de uma mentalidade de inovação e tentar fazer isso com uma personalidade da nossa universidade. Ainda nesse ano, e com isso eu encerro essa minha fala, nós entregaremos o primeiro programa de inovação social da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o primeiro programa de uma universidade brasileira construído de baixo para cima. Nós fizemos uma série de discussões conceituais em 15 reuniões com as unidades acadêmicas da UFSC, tanto no interior quanto aqui. Essas reuniões foram de sensibilização sobre o conceito de inovação social, para que as pessoas pudessem refletir sobre o conceito, pensar no que o conceito tem a ver com a realidade delas, aquilo que elas fazem. Nós colhemos inputs sobre a conexão entre isso e a ideia de um programa de inovação social. Vamos agora definir quais são as linhas estratégicas, as linhas força desse programa de inovação social e quais são as ações estratégicas que a gente vai desenvolver para fortalecer essa linha de atuação da nossa universidade. Nós temos uma longa história já construída e consolidada em inovação tecnológica, estamos ainda engatinhando em inovação social, mas vamos poder dar passos mais robustos nos próximos anos por conta dessa capacidade de articulação e de engajamento dos atores a partir desse movimento dialógico. Espero ter trazido boas histórias para vocês e tentado mostrar como, ao desenvolver o nosso foco em inovação e empreendedorismo, a gente procura fazer isso com o DNA da universidade, lidando com categorias e com modos de pensar que refletem o nosso compromisso com a justiça social, com a igualdade e com a democracia. Muito obrigado.